um dos nossos amigos que assiste sempre, que também é escritor e professor de língua portuguesa, o Zé Augusto Aguiar, ele falou, pô, pede pro Tito mostrar a vista dele, o mar. Eu estou aqui em São Paulo, tenho tanta saudade de ver o mar, quando o cara vira para lá e mostra o mar, pô, aquilo me faz tão bem. Você vê? Pois é, rapaz, como é que eu posso fazer? Eu só não fico de costas, eu gostaria de fazer a coisa com de costas para o mar, mas o problema é que a luz vai ficar péssima. Melhorou um pouquinho. Na quarentena você não tem nenhuma visita surpresa, pode deixar tudo largado. Mas eu fiz a cama aqui antes de ligar, só para ter um mínimo de ordem. Eu preferi sair para ter um mínimo de ordem, porque aí não precisa arrumar nada. Mas eu não tenho esse varandão bonito aí, não. Pois é. Será que seu amigo está vendo? Ele vai ver depois, né? Ele vai ver então depois. Eu vou dar uma virada aqui para ele ver um marzão aí. Porra. Isso é só. Como é o nome dele? Como é o nome do seu amigo? Zé Augusto Aguiar. Olha aí, Zé Augusto. Para você. Matar as saudades do mar. É verdade. A quarentena num lugar com vista é completamente diferente. Eu penso sempre nisso. Você e o João Valente têm vista para o mar. Eu e o Bruno, a gente não tem vista para o mar, a gente só tem vista para concreto. O João também vê o mar? Não sabia. Ele nunca mostrou. Mas eu acho que estava muito claro, não dava nem para ver, mas ele da janela da sala dele, não sei nem se do quarto também, mas da janela da sala dá para ver o mar lá de Cascais, do Estoril. Cascais, que lindo. E dá para ver até as ondas. Que isso. Isso é incrível. É uma das coisas que incomoda nessa quarentena, já que esse nosso programa é sobre confinamento, é que alguns dos meus amigos estão começando a utilizar a lógica individual e não a coletiva. Por exemplo, aqui nós moramos num lugar que é rural, não tem ninguém na rua. Então, se você entrar no seu carro e sair dentro do seu carro até a beira da praia e sair andando pela praia, você não vai chegar a menos de 100 metros de ninguém. Então, por que a quarentena se você pode estar andando num lugar em que não tem ninguém? Claro, se você vai à praia, mais 5.000 pessoas irão. E aí não vai dar para manter essa distância. Mas nesses lugares como Pipa, por exemplo, fica psicodélico você não poder ir à praia onde não tem ninguém. Devia ter um revezamento, só pode entrar 50 e manter 100 metros de distância. Ia funcionar. Mas a nossa sociedade não permite essa liberdade. Tenho muito medo do que esse confinamento vai trazer. Eu vi isso, né? A gente tem aí talvez a perspectiva de um caminho com uma bifurcação, né? E espero que a gente tome o lado da civilidade, do humanismo, né? Porque senão essa paranoia se estendendo para um momento pós-quarentena é bem perigosa, né? Não é? E, aliás, essa é a grande questão do momento entre surfistas. Quem pode, por que pode, se devemos e quando podemos, né? Eu penso nisso todo dia, rapaz. Pois é, e você e alguns milhões de surfistas confinados pelo mundo inteiro, e eu tenho tido oportunidade hoje, por exemplo, conversei com um amigo meu que, por acaso, agora está morando em Barcelona, mas é espanhol, não é de Barcelona, surfista e esquiador, e ele está confinado em casa. Agora, ele tem a opção de ir para lugares na costa da Espanha, mesmo com o confinamento e o isolamento obrigatório e sujeito a multa, ele poderia sair de casa, mas é uma questão de opção. Não farei isso, porque se a casa que está a 300 metros da minha resolver também fazer isso, e as outras casas em volta também resolverem, vai dar merda.
Não é? É verdade. E a questão de ir para dentro d'água ou não ir para dentro d'água, ou pior ainda, é saudável e é necessário, essa questão é tão pequena diante dos desafios que nós temos hoje, né? Os desafios são tão grandes, enormes. E a questão se faz bem ou não faz bem, que faz bem é óbvio que faz bem, como faz bem caminhar, como faz bem fazer qualquer tipo de exercício, ou até meditação ou yoga. E você não precisa estar no alto de uma montanha para fazer isso, pode fazer da cadeira de casa, do chão, da cama, do sofá, de qualquer lugar, do banheiro. Você não precisa de nenhum lugar. É parecido com aquele texto famoso do Bukowski, que o cara, o personagem do Bukowski vai descrevendo que tudo que ele desejava ter uma casa no campo para poder escrever. Tudo que ele precisava era de um espaço bucólico, que aí ele escreveria. E aí a voz interior diz, não, se você tiver que escrever, você vai escrever debaixo de bala numa guerra, você vai escrever num quarto sem janela, você vai escrever de qualquer lugar, porque não é o lugar que vai te inspirar a escrever, vai permitir que você escreva. Você escreve onde você está, e escreve porque tem necessidade de escrever. E vamos convir que o surf, hoje em dia, ele não é uma necessidade, não é um bem essencial, e existem muitas maneiras de surfar que não é estar dentro d'água. Inclusive agora, falando sobre o surf, falando sobre as coisas que estão em volta do surf, entre amigos, essa já é uma fuga, né? Exatamente. Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Eu moro eu sei onde o apartamento. Eu sei onde o Júlio mora num lugar maravilhoso também, que é quase um confinamento. É um oásis no meio da selva de Ipanema. Mas e você mora em edifício, quer dizer, você tem o problema do elevador, da escada, encontrar o vizinho. Não. Então sair de casa é arriscadíssimo, né? Não, nem tanto, Tito. Acho que é uma questão mais de querer dar um exemplo mesmo. Aquela história da consciência que eu falei, não sei se eu falei aqui, né? Que é um mantrazinho ingênuo que eu tenho, que é a consciência é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né? Então, mesmo que eu vá surfar sozinho na reserva, eu moro num edifício, mas eu moro no primeiro andar, eu não uso elevador, eu posso entrar no meu carro na garagem, apertar um botão, sair do prédio, ir para a reserva no meu carro e surfar sem ninguém me ver, eu voltar para casa. Mas eu acho que se todo mundo se der o direito de fazer... todo mundo se der o direito de fazer isso, a gente vai multiplicar essa possibilidade do encontro, do crowd, né? Então... Exatamente por isso é que eu não vou à praia. Meus amigos já estão indo à praia, com essa desculpa de que não vão encontrar ninguém. Eu fui à praia uma vez logo no início e confesso que eu me senti culpado. Por isso é que eu parei de ir. Porque eu disse, cara, se cada um for tomar por si próprio a decisão, isso vai virar bagunça. Até porque as pessoas não são conscientes. São muito poucas as pessoas que são respeitosas e têm consciência social, comunitária. O brasileiro tem muito pouca consciência comunitária. Aliás, o mundo inteiro é assim. As pessoas pensam que os europeus são melhores. Eu tive uma experiência incrível. Quando eu estava no Marrocos, agora, o ano passado, aliás, esse ano, em janeiro, eu estava num acampamento e atrás de mim tinha um motorhome de um francês, um casal francês. Uma carinha de intelectuais, de cultos, informados. E eles estavam ali e tal, se preparando para sair. A mulher sai do carro com uma toalha de papel, tirou de um rolo assim e começou a passar no para-brisa, dando uma limpezinha no para-brisa e tal, passou assim, não sei o quê. Aí depois olhou para um lado, eu estava olhando para ela, mas eu estava no escuro do meu carro. A francesa, na maior cara de pau, olhou para um lado, olhou para o outro e paf, jogou o papel no jardim, num belíssimo jardim do camping, em Tanger. Rapaz, isso mostra para mim que o ser humano, francês, alemão, eles
ele é moldado pela comunidade. O próprio francês civilizado e culto, quando ele chega num país de terceiro mundo, ele vira bicho. É mais fácil o ser humano virar... Pois é mais fácil um francês virar bicho no Brasil do que um brasileiro virar intelectual na França. A França tem essa questão, né? Fuma-se muito tabaco e muito cigarro industrializado. Eles não têm nenhuma consciência. A guimba, para eles, é vento, né? É muito incrível. É paradoxal, porque é uma sociedade civilizada em vários aspectos, né? Mas essa questão da consciência ecológica, né, não. E não é proibido fumar em bares. Você entra no bar, tem aquela nuvem quando você entra no bar, cara. É terrível isso. Eu acho que para a francesa aquilo ali é uma libertação, né? Não tem nenhum europeu perto para encher o saco dela, então vou jogar a porra do papel no chão e agir com a liberdade de um selvagem, né? Exatamente. Para mim, mostrou muito isso. O Bruno eu já testemunhei. Quando ele vê alguém jogando coisa no chão, aqui no Rio de Janeiro, ele dá esporro. Dá esporro, lição de moral. É foda. Cara, vai atrás. Eu vou atrás. Eu já tive técnicas diferentes. Eu já puxei briga. Hoje em dia eu dou exemplo. Eu tento ser um pouquinho mais ameno e... Olha, eu vou pegar aqui o que você deixou cair, meu querido, e vou levar ali. Depende também. Se eu estou com as crianças, eu tenho que ser um pouco mais... cuidadoso. Mais sutil, né? E aí, enfim... Eu passei pela técnica de quando eu estava jogando alguma coisa no chão, eu pegava assim, corria atrás. Desculpe, o senhor deixou cair isso aqui, como se tivesse caído alguma coisa de valor. O cara ficava vermelho, cara. Você não confrontava, mas confrontava. Essa é a melhor, que você acaba deixando a pessoa meio desnorteada, e acaba, de repente, gerando essa discussão interna. O cara, puta, será que eu fiz a coisa certa e tal e coisa? Eu queria só fazer um parênteses sobre a história do surf. Rolou recentemente comigo, agora, 2 dias atrás, um amigo meu que o Júlio conhece, o Serginho Alcindo, que é cinegrafista da Reuters, da agência de notícia, entrou em contato comigo querendo fazer uma entrevista com algum cartola, com algum dirigente de alguma associação que representasse uma entidade ligada ao surf de competição, e ele acabou não encontrando ninguém e voltou a mim falando, eu acho que eu vou te entrevistar, você como jornalista ligado a esse ambiente do surf, para falar sobre a quarentena e tal. Ele veio aqui em casa, fez uma entrevista comigo, e ele saiu, foi na véspera do Grande Swell, né, das grandes ondulações que entraram aqui no Sudeste e tal, e aqui no Rio pegou de jeito, né, um monte de lugar adormecido, acordou, enfim, foi um espetáculo da natureza, e ele foi fazer uma varredura durante o Swell para ver onde é que os surfistas estavam, a galera que não estava respeitando a quarentena estava indo surfar, e de novo, é uma decisão. Então, sabe que ele encontrou o nosso querido Bocão surfando no pontão do Leblon, vindo do Sheraton, ou seja, entrando lá pelo outro lado, da outra prainha do lado, e realmente tinha pouquíssima gente dentro d'água, que o mar estava gigantesco, ele não teve encontro com ninguém, foi essa história, saiu de casa sozinho, botou a prancha no carro, foi surfar sozinho e acabou encontrando o meu amigo cinegrafista, que já trabalhou com ele há 20 anos atrás, e aí ele fez um contraponto justamente de uma pessoa que respeitou a quarentena e outra que não respeitou a quarentena. E aí, enfim, essa matéria ganhou o mundo, porque a Reuters tem essa capilaridade, né? E foi bem louco que expôs um pouco esses dois caminhos, né? Não tem ninguém perto exatamente porque os outros trouxas estão respeitando. Eu acho que aí não tem risco nenhum, porque tem um monte de gente. E tem a condição seguinte, e o mar estava grande pra caramba, então eu acho que realmente claro. Tem esse outro lado aí do desafio que eu acho que pouca gente se colocaria nessa condição, e ele é um cara que se coloca sempre nessa condição, porque ele tem isso como uma marca, né? Ele gosta muito da coisa além do limite que é tolerável pela maioria dos surfistas, né? Agora, pelo meu lado, o meu relato do dia da ressaca é completamente diferente. Não pelo fato de eu não surfar onda grande nem nada, mas eu tenho uma obsessão, desde garoto, por ressaca. Eu sempre, desde antes de surfar, eu sempre adorei ficar na praia vendo as ondas gigantes. Sempre. Adorei. Isso é, de certa forma, uma
um fetiche, uma obsessão minha desde pequeno. Eu me lembro uma ressaca histórica com Roberto Valério e Renan Pitangui no posto 5 e a praia lotada, com todo mundo assistindo, os caras praticamente tentando suicídio naquele quebra-coco terrível. Foi quando eu conheci um surfista que é daí do Rio Grande do Norte, Chicó Moura, que era a grande estrela de Bahia Formosa e Paraíba, Rio Grande do Norte, todo mundo conhecia ele, e ele estava... Chicó, ele estava assustadíssimo com o tamanho do mar, e desde então nunca me furtei de passar o dia olhando, sempre quando podia, claro, né? Mas onda enorme é uma coisa que me fascina muito, e as ressacas do Rio, sei lá, pelo desenho do Rio, você pode, em pouquíssimo tempo, pegar a bicicleta, vai até a Praia do Diabo, vai até Copacabana, vai até o Pontão do Leblon, vê Sheraton, dá para ver tudo em pouquíssimo tempo. E eu, nesse dia, eu me senti praticamente violado assim, do direito de assistir uma ressaca. E uma das maiores ressacas que se tem notícia nos últimos tempos, e eu fiquei em casa, eu não atravessei 2 ruas até a praia, eu podia ter atravessado, pegar a bicicleta, e eu fiquei em casa. A vontade de ver o mar era gigantesca, eu queria muito ver o mar. Se eu soubesse que o Bocão estava caindo, ia ser um sofrimento ainda maior, porque eu gostaria de vê-lo entrando no mar e tentando surfar, tudo em volta da ressaca me fascina. E eu não fui. E não fui por uma questão, mais uma vez, humanitária. Eu não saio de casa. Eu saio de casa se for para fazer compras. Eu preciso comprar comida para casa ou remédio, eu vou até a farmácia ou vou ao supermercado. Boto a máscara. Antes eu não botava, mas agora já estou colocando máscara e faço as coisas. Mas de resto não faço. Precisei outro dia na casa da minha mãe, fui de bicicleta, mas era necessário, eu precisava ir até lá. Enfim, essa ressaca me doeu muito. Quando cada vídeo que eu recebia aqui do mar invadindo as ruas e atravessando a rua, pô, há quanto tempo que eu não vejo a Delfim Moreira ter água atravessando a rua e invadindo quase até a General São Martim. Eu, sei lá, tem 20, 30 anos que eu não vejo esse tipo de ressaca. A última ressaca monstruosa que eu me lembro, monstruosa mesmo, daquelas de assustar mesmo fora d'água, foi o famoso Dia das Mães, eu não lembro do ano agora, não foi 2011, foi antes de 2011, bem antes de 2011. Eu me lembro porque o meu amigo Maurício Soares ainda morava aqui no Brasil, ele era um dos poucos que gostava de verdade quando o pontão ficava monstruoso, e esse dia o pontão só dava para entrar pelo Sheraton, pouquíssima gente entrou nesse dia, Capacete, talvez o Bocão, mais meia dúzia, não tinha muito mais gente que entrava nesse tipo de mar. E me doeu muito, me doeu demais. Nos dias seguintes, então, eu falava, caramba, como é que eu não saí para ver essa ressaca? E agora teremos outra, né? Porque amanhã a previsão é do mar tão grande quanto, talvez até um pouco maior, e com a maré mais alta. Com a lua cheia. Que loucura, não sabia. Vocês viram essa previsão, né? Saquarema entrou, né? Entrou cidade adentro, a espuma, né? O Guaratiba também varrido, aquelas ondas adormecidas. Guarda do Embaú, exatamente. A Soninha botou lá um vídeo, é verdade. Guarda do Embaú. Pois é. O Júlio, engraçado, eu não sei se o Bruno não manifestou o seu fascínio com ressacas, mas eu que nasci na Urca, mas com 2 anos de idade fui morar em Copacabana, eu morava na Avenida Atlântica, mas num apartamento de fundos, dava para Constante Ramos. Mas eu vivia na praia, e desde garoto. E a minha maior alegria quando tinha ressaca era quando a onda secava, eu corria atrás da onda, secando, e quando ela vinha, eu corria dela.
E eu me lembro de algumas cenas antológicas, como, por exemplo, ali perto da Djalma, que a onda correndo atrás de mim, eu e mais uns 4 amigos, a gente correndo, sobe na calçada, atravessa a Avenida Atlântica, e a onda vinha com tanta força que a gente salta na grade de uma agência da Varig que tinha na esquina da Djalma com a Avenida Atlântica, e a gente fica agarrado que nem macaco na grade assim da loja, cara. E a onda vem e dá aquela porrada na gente, quebrou o vidro da loja, quase cortou a gente. E a gente adorava, cara, adorava. Eu me lembro de uma outra cena histórica em Copacabana, porque eu morava ali, as ondas começam a encher a garagem de um edifício ao lado do nosso, e os carros começam a boiar, e uma velhinha desesperada pega o seu fusquinha e sai com ele numa brecha de uma onda e outra, e assim que ela sai, vem uma onda e capota o carro dela, com a velhinha dentro. Claro que as ondas não arrastavam o carro, não era para isso, mas virou o carro com a velhinha dentro, cara. Foi uma festa, festa. A gente adorava a ressaca, cara. Eu sempre fui para a praia também. E, inclusive, foi um grande sacrifício quando estava dando ondas espetaculares no Baixio. E eu estava lá com o Penho e com o Piuí, pegando aquelas morras que vinham lá de fora, que começava assim na ponta do Forte de Copacabana e acabava ali na Princesa Isabel, o maior corte que você podia pegar. E a gente estava lá pegando onda, e eu, no meu senso jornalístico, falou mais alto, e eu saí da praia pelo posto 6, que era o único lugar por onde você podia entrar ou sair na praia, e fui para o alto de um edifício em Copacabana, ali perto de Jamurique, para tirar fotos dessa ressaca do PEN, o Piuí, mais uns outros amigos pegando lá no meio. Tem umas fotos, claro, a minha câmera era fraca e tudo mais, mas dá para você ver como as ondas estavam 1 quilômetro fora de Copacabana. Sair daquele mar perfeito foi um sacrifício, mas a consciência jornalística falou mais alto. E essas fotos estão por aí? Você ainda as tem? Eu tenho, claro que eu tenho. Pô, eu tenho elas aqui, estão no meu celular, inclusive, que eu andei escaneando. Inclusive, eu mandei umas para o Júlio para ele fazer um outro programa, mas eu vou mandar essa também. Mas o Baixio, agora é muito longe, você só vê a espuma e uns pontinhos pretos assim, porque as pessoas estavam. Eu estava a 1 quilômetro de distância, né? Com uma câmera de lente 50. Só deu para pegar assim, aquela marquinha assim, você vê a distância da marquinha, né? Da espuma. Pô, era assustador. Quase morri ali algumas vezes. Eu sempre tive uma relação meio de admiração e repulsa pelos mares grandes e por conta de não ter apetite, na verdade, não é nem aptidão, né? Acho que para apetite. Eu, durante muito tempo, eu acho que criei um bloqueio em relação a esses heróis, hein, Tito? Como eu sou da geração que nutria o amor pelo esporte a partir dos anos 80, comecinho dos anos 80, eu peguei uma era muito pragmatista dos campeonatos, das grandes arenas, dos grandes confrontos de ondas menores, então eu me via mais próximo daquele ambiente Xará, talvez... Deixa eu te interromper. Peraí, deixa eu te interromper. Eu morro de medo de onda grande. Eu não pego onda grande. Naquela época eu era muito garoto e irresponsável, eu pegava, mas à medida que eu fui ficando mais velho, naquela época era raríssimo eu pegar um mar de 2, 3 metros. Era raríssimo. Eu tinha muito medo. Aliás, sempre tive. Mesmo nas minhas viagens, eu não entrava. Meu sonho é ir a Nazaré para ver. Para ver. E aí, então... eu também... E o que acontece? O fio da meada era o seguinte. Aí eu acabei construindo para mim, naquela época, meio... Essa galera do Big Surf é meio prego. Os caras só botam reto. Eu gostava de quem deitava a borda, fazia as coisas meio acrobáticas, entendeu? E aí eu acho que com o passar do tempo e com a evolução da história toda, eu enterrei um pouco essa baboseira e passei a respeitar e admirar esses caras de uma maneira assim. E eu tenho como talvez um ponto marcante, paralelo aí dessa coisa da via jornalística, do trabalho em torno desse ambiente,
Quando eu fui para Todos os Santos em 98, que eu tive a sorte de testemunhar a vitória do Burle lá, naquele mar gigante, no evento da ISA, por equipes, cara, a chegada na Ilha de Todos os Santos para fazer a cobertura do evento foi assim uma epopeia, porque o mar estava gigantesco, o barqueiro disse que nunca tinha visto um swell daquele, então a gente com equipamento no barco, passando aquelas ondulações gigantes, assim, foi o maior mar da minha vida, não foi surfado, mas foi para chegar na ilha e poder registrar. E a gente era jogado do barco para um jet ski, do jet ski a gente era jogado para dentro d'água com equipamento na mão e tinha que pegar um quebra-coco numas ondas assim de 5, 6 pés, num quebra-coco pesado e subir nas pedras, atravessar a ilha inteira para fixar o tripé e começar a filmar. Então esse talvez tenha sido o meu maior big surf do trabalho enfrentado na vida. O Tito estava contando de Copacabana, o meu pai, que morou a vida inteira na Santa Clara, sempre contou para mim que antigamente, antes do aterro, a água invadia, chegava até a Nossa Senhora de Copacabana. Eu vi. Enchia as garrafas todas. Eu vi a água entrar pela Miguel Lemos e atravessar ali aquela outra rua que não é mais a Constante Ramos, acho que ela troca de nome depois que passa da Bolívar, da Xavier. Eu vi a água, olha só, isso é que é uma testada de velhice. Eu vi a água jogar areia no trilho do bonde. O bonde que eu pegava para ir para a escola, que a minha mãe me proibia. Eu ia para a escola de bicicleta, agarrado no estribo do bonde. Assim, minha mãe dizia: você vai perder as pernas, você vai morrer embaixo do bonde. Mas eu pegava carona no bonde. E eu via a onda jogar areia, rapaz. E era incrível, ela atravessava 2 quarteirões e ia cobrir o trilho da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Isso eu vi. Mas isso foi quando a Avenida Atlântica era só uma mão e contramão. Foi antes do alargamento, porque depois que eles fizeram o aterro de Copacabana, acabou tudo. Nunca mais a água foi sequer naquele primeiro quarteirão da Avenida Atlântica. Nunca mais bateu nos edifícios, nunca mais encheu as garagens dos edifícios, porque as garagens ficavam cheias de água. O Copacabana Palace, rapaz, aquela entrada era só areia, porque a gente não ficava só feliz de ficar na frente de casa, a gente saía correndo, a gente ia para o Leme, a gente ia ver onde estava maior. Então e continuei assim até hoje. Onde tiver uma ressaca, eu fico. Agora acampado dentro de uma van na Nova Zelândia, cara, a gente foi dormir com um puta mar, a gente foi dormir na beira, num estacionamento assim, que ficava na beira da praia. Aí no meio da noite assim, cara, alguma coisa me disse que a situação não estava boa, eu acordei, peguei a lanterna, olhei de noite assim, olhei pela janela, cara, e o carro estava completamente cercado de madeira. Aquela madeira, árvores, troncos que o mar traz. A gente dormiu tão pesado que a gente nem ouviu. O carro estava cercado de madeiras, cara. A onda tinha passado 10 vezes, 20 vezes por baixo do carro. A gente teve que sair e mais assim uns 4, 5 metros para frente para poder dormir outra vez. Quando foi de manhã, a madeira estava lá atrás de nós outra vez, embaixo de nós outra vez. E nem vi, mas foi um tremendo ressacão. O vento estava muito forte e o carro balançava com o vento. Então a gente nem se tocou que a água estava varrendo o carro também. E o mar tem dessas coisas, né? Porque você se habitua ao barulho do mar. E o esporro da onda quebrando, normalmente é muito longe. Então, ele vem aquela trovoadazinha, e aí você vai escutando a água vindo e voltando. Até você se dar conta, demora muito tempo. Com certeza, com certeza. Mas a maior onda que eu já peguei foi de barco. Mas isso é outra história. Foi num veleiro indo do Rio para Punta del Este e pegando uma ressaca monstruosa. Foi na época da ressaca da regata Buenos Aires-Rio, que quebrou um monte de barco, a Marinha mandou helicóptero e navio, torpedeiro para ir lá salvar o pessoal que tinha se quebrado nos barcos da regata contra as correntes. Nós estávamos indo com as ondas. Então a gente surfava, né? O dono do barco dizia: olha, proibido surfar nas ondas, hein?
Mas quando ele ia dormir, a gente pegava altas ondas. Um veleiro de 42 pés, maravilhoso. Porra! Bacana demais. Maravilha. Olha, bom, isso é outra história. Não, isso deveria levar até para o outro assunto que ficou pendente, para continuar, que foi o último assunto que nós tivemos aqui na segunda-feira, sobre mobilidade e diversos tipos de mobilidade. Eu fui investigar o assunto com um pouco mais de curiosidade e conversei com um piloto amigo meu, conversei com pessoas relacionadas com a WSL e conversei com gente que também trabalha com turismo, e os números de mobilidade, isso vamos deixar para o próximo, os números de mobilidade atualmente são assustadores, e as perspectivas têm muitos ângulos diferentes, mas o número que eu li ontem, por exemplo, é que você tem hoje 2 milhões de voos cancelados no mundo inteiro, e acho que menos de 20% da frota operando hoje em dia. Não sei se esse número é exato, se é um chute. E ainda a outra informação, que eu também não sei se é verdade, que eu tenho que ligar para esse meu amigo piloto para perguntar se é verdade, é que diz que os aviões mais antigos que ficam no chão há muito tempo viram sucata. Caralho. Então, porque eles não ficarem em atividade. Tem que ficar em atividade, a manutenção requer muito cuidado, mas não vou me aprofundar muito, porque eu posso estar falando besteira. Então, era legal ter um cara especializado no assunto. Eu tenho 2 amigos, um que é mecânico e um que é piloto. Tem mais de um amigo que é piloto, mas tem um que é muito amigo que é piloto, amigo do Bruno também, Fernando Martins, e que aliás mandou uma pergunta para a gente precisa responder essa pergunta. Você depois me disse se a gente deve responder aqui no diário ou no mais longo. Ele falou que eu vou colocar o áudio dele, mas ele pergunta: vocês falam sempre sobre a galera das antigas? Nunca vi ninguém falando sobre o Mauro Pacheco. E aí fica aqui a pulga atrás da orelha. Vou agradecer ao Tito e ao Bruno por ter participado. Já vamos em 34 minutos aqui de programa, esse programa que a gente sempre quer fazer em 10. E, Tito, é muito bom escutar as tuas histórias sempre, cara. Vamos programar já para amanhã, e se for por volta dessa hora vai ser ótimo, para você escolher aquelas tais 3 fotografias e contar as histórias, vai ser muito bom. Ótimo, estou à disposição. Só queria também deixar uma última dica para quem quiser saber mais sobre tráfego aéreo. Tem um site chamado Flight Track. É um site que você entra, flighttrack.com, e ele checa todos os voos, né? Flight como voo, Flight Track. E ali você vê como reduziu radicalmente o número de voos, menos nos Estados Unidos. Se você olhar na Europa, tem pouquíssimos voos. Nos Estados Unidos tem muito. Você vê os aviãozinhos andando. E se você clicar no avião, ele te diz que companhia e está indo de onde para onde. E grande maioria dos voos na Europa, 99% são voos de carga, porque eles continuam trabalhando. Passageiro, acabou. Agora, na Europa, você vê 10 aviões, nos Estados Unidos, você vê 2.000. Na Ásia também, ali próximo... Acabou. África, acabou. Não, na Ásia. Na Ásia, entre ali próximo de Hong Kong, o tráfego está intenso também. Mas eu acho também porque são centros... Não estão em quarentena. Não estão em quarentena. Mas no Japão parece que está voltando a preocupação agora. Singapura também. Singapura agora acabou de apertar, botou todo mundo em casa. Bom, tempos estranhos e complicados.
Bruno. Obrigadão, Bruno. Nada será como antes, amigos. Nada será como antes. Obrigado. Vai, um abraço.